Paz do Senhor para todos. Quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor, que está registrada em Mateus capítulo 8, versículo 23. A seguir diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou uma tempestade grande, que o barco era coberto pelas ondas, porém ele estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque nós perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e houve-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Querido, o Senhor me tocou para trazer essa palavra para a nossa consideração. Eu queria compartilhar com você aqui esse vídeo em poucos minutos. Essa palavra que fala muito ao meu coração. E é uma palavra oportuna para o momento em que estamos vivendo. A Bíblia diz, observe o contexto, que o Senhor Jesus ele entra no barco e os seus discípulos o seguem. Nós observamos que o texto fala que eles estavam indo para a região de Gadara para ali realizar uma grande obra, que o texto a seguir fala que Jesus vai àquela região e liberta um endemoniado, um jovem que era possesso. Mas eu quero ficar hoje apenas com essa parte inicial do texto, que fala da tempestade. Uma outra oportunidade nós falamos sobre o endemoniado gadareno. Observa aí, o texto fala de uma tempestade que se levantou. E o texto nos traz uma informação que Jesus ele deita no barco. Ele estava cansado, porque Jesus, ele, como homem, ele sentia cansaço. Como Deus, ele tinha força para sustentar aqueles que o acompanhavam. Mas como homem, ele sentiu cansaço. E quando ele deita na polpa daquele barco, nós observamos que dentro daquela embarcação tinha os discípulos de Jesus, que eram pessoas que tinham, antes de converter a Cristo, eles eram pescadores. Isso nos leva a crer que aquelas situações, quem sabe eles viveram elas anteriormente em outras oportunidades. E eu observo aqui que os discípulos tentaram acalmar a tempestade, mas eles não conseguiram acalmar a tempestade. Só que aí eles lembram que dentro daquele barco tinha uma pessoa que a Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E quando eles acordam o Mestre, Jesus acorda daquele sono, daquele cochilo, e repreende a fúria do mar e a fúria do vento. Aí surge aquela pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Querido, essa palavra ela é bem propícia para os nossos dias. Está dentro do nosso contexto. Quem sabe esse problema que você está enfrentando hoje, esta aflição, e você já lutou com as suas forças, você já foi atrás da medicina e não resolveu nada. Eu te convido essa noite a pedir Jesus, a clamar por Jesus. Ele é aquele que tem o poder sobre todas as coisas. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 28,
É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Existe um momento na nossa vida que Deus permita que nós lutamos, que nós façamos a nossa parte, mas quando nós reconhecemos que está fugindo do nosso controle, é hora de nós reconhecermos que nós não somos nada e que Ele é tudo. Entrega esse problema seu na mão de Jesus. Entrega essa sua situação na mão de Jesus, porque Ele é o único que pode dar sossego para mim e para você. Observa o que diz o texto. Os discípulos falaram assim: que homem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Querido, a partir daquele momento, acalmou-se tudo. Houve bonança naquela embarcação. Eu quero convidar você. A situação que a nossa cidade está passando, que o mundo está passando, que o Brasil está passando, vamos unir a nossa fé, vamos unir o nosso propósito e crer que Jesus, Ele possa passar conosco no meio dessa tempestade e possa nos guardar, possa nos dar força. Existem situações na vida do ser humano que ele pensa que ele é capaz, que ele pode, que ele sabe, aí vem as decepções. Ele acaba descobrindo que ele não pode, que ele não faz, que ele não tem condições. É nesta hora que nós devemos ter a mesma atitude dos discípulos de Jesus. Temos que sermos humildes, não podemos ser arrogantes. Naquele barco tinha ali 4 pessoas que nada mais, nada menos eram pescadores. Pedro, Tiago, João eram homens que viviam, antes de Jesus o chamar para o acompanhar, a vida daqueles homens era o mar. Eles reconheceram que aquela tempestade estava fora do seu controle, dos seus controles. Querido, está na hora de nós levantarmos a nossa cabeça e reconhecermos que de nós mesmos, das nossas forças, nós somos incapazes de vencermos os nossos problemas. Está na hora de convidar Jesus para dentro do seu barco, tá? A coisa mais linda que me chama a atenção nesse texto está aqui no versículo 23, já começa dizendo assim: e entrando ele no barco, isso aqui é Jesus, seus discípulos o seguiram. Queridos, primeiro tem que estar Jesus. Primeiro Jesus no barco, depois os discípulos. Os discípulos não entraram primeiro, Jesus entrou primeiro. Querido, Jesus aqui está antecipando um milagre na vida dos seus discípulos. Coitado daqueles discípulos, vocês dizendo naquela embarcação sozinho e vai embora. Eles tinham perecido. Mas a salvação deles é que Jesus entrou primeiro, depois os seus discípulos, tá? Convida Jesus para fazer parte da sua história. Eu quero te fazer um desafio nessa noite. Você que está sofrendo, você que está passando por depressão, tá? Você que está perdendo noite de sono, você que luta com seus remédios e não consegue ter felicidade na sua vida, querido, Jesus é a razão da nossa existência, tá? Você pode tomar remédio, mas quando passar a ação do remédio, a sua tristeza volta. Você pode tomar um antidepressivo para acalmar o seu estado emocional, mas quando passar a ação do remédio, a situação volta. Mas se Jesus entrar no seu barco hoje, eu garanto para você que a sua história será outra, tá? Ele vai passar com você no meio dessa tempestade, no meio dessa situação, e você será vencedor no nome de Jesus. Se você não serve a Jesus, se você não crê em Jesus, ainda como Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido, tá, a fazer aí uma decisão, tá? Pedir perdão a Jesus pelos seus pecados e pedir que Ele entre no seu barco, tá? Ele vai controlar todo o resto da sua existência. Querido, a diferença em enfrentar um problema sem Jesus e com Jesus é uma diferença muito grande.
Quando você enfrenta um problema sozinho, você enfrenta com as suas próprias forças. E às vezes você fica iludido com a sua capacidade e essa capacidade sua acaba te driblando e levando você para a derrota. Mas quando você enfrenta um problema com Jesus, você não enfrenta sozinho. Ele te dá força, ele passa com você, tá? A Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 11, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Querido, eu te convido, confia no Senhor Jesus, tá? Ele não é somente o Salvador da humanidade, Ele é o Senhor da humanidade. Está na hora de nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, tá? Vamos crer que Deus, Ele vai nos ajudar. A Bíblia, ela nos narra, nos conta acerca dos milagres que aconteceram na vida do povo de Israel. É um modelo, é um exemplo para nós. Os maiores livramentos que Deus operou na vida do povo de Israel, quando nós começamos a estudar a história, o acontecimento, queridos, é só para quem acredita na palavra de Deus. Você vai ver reis ali que venceu sem colocar a mão na espada. Adorava o Senhor dava livramento. Adorava o Senhor e Deus operava um milagre. Você vai ver uma nação com 32 mil soldados e o comandante ali todo alegre, eufórico. Agora nós vamos arrebentar com os midianitas. Deus passou, opa, tem covarde e medroso no meio aí. Tem muita gente aí. E do meio daquela 32 mil pessoas preparado ali, que parecia que estava preparado para ir para a guerra, sai 300 pessoas. Querido, se você pegasse esses acontecimentos hoje e jogasse na opinião pública, coitado, o Ibope, o Datafolha, a imprensa, coitado daqueles 300, vai ser fichinha para os midianitas, mas não, aqueles 300 estava debaixo da autoridade do Senhor. E Deus fala assim com Gideão, olha, é com esses 300 que eu vou dar livramento para Israel. Então, eu só contei aqui alguns fatos relacionados à operação do Senhor, dos acontecimentos sagrados. Eles aconteceram de forma a deixar as pessoas de boca e olhos arregalados. Como aconteceu a intervenção de Deus? É isso mesmo. Deus interfere dessa forma. Porque quando há número grande, quando há a grandeza de exército, a glória não ia ser do Senhor. Mas essas pessoas venceram porque eles confiaram no Senhor. Esses discípulos venceram, eles chegaram salvos do outro lado, porque Jesus estava no barco e eles na hora certa, eles passaram, deixaram de acreditar que eles eram capazes de vencer aquela tempestade, foram e acordaram Jesus. Querido, esse acordar aqui na Bíblia hoje fala de você clamar ao Senhor. Clama a Jesus, tá? Confia nele. A Bíblia diz assim, olha, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deixo aqui essa palavra para você, para a sua meditação. Confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele, tá? Convida Ele para a sua embarcação. Na sua embarcação não pode faltar Jesus, porque Ele é aquele que conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós dependemos dEle. Sem Ele, eu garanto para você, sem Ele, nós não somos nada. Com Ele, nós somos tudo. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Medite, pense, tá? Vale a pena confiar no Senhor. Não desista, tá? Se alguém já disse para você assim, olha, esse problema seu não tem solução. Eu conheci pessoas, conheci várias pessoas que morreram desse jeito. Conheci várias pessoas que lutaram e não conseguiram, querido. Agora é outra história. Agora Jesus está dentro do seu barco. E com Ele a história é diferente, tá? Deixa essa palavra para o seu coração. Confia no Senhor, tá? E com certeza Ele não vai te decepcionar.
Quero fazer aqui uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, diante dessa palavra nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Todos aqueles que estão ouvindo, Pai, essa palavra, quero que o Senhor abençoe sua família, abençoe seu lar. Senhor, se existe alguém em pânico, alguém em desespero, alguém sofrendo, passando aí, meu Deus, por depressão, por pressão psicológica diante dos acontecimentos em que estamos vivendo nesses dias, eu quero entregar nas suas mãos e pedir que o Senhor entre nesse barco, Senhor Jesus. Passe a partir de hoje a cuidar e a direcionar essa vida, Pai, e que o Senhor possa repreender todas as enfermidades, todos os males e dar uma vida abençoada para essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Dirige os seus caminhos, dê orientação, Senhor, a cada um de nós. Fica conosco, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.